Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Jean e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Programação Avançada do Grupo Pro. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos DFS e BFS. Essa daqui é a aula 6 do nosso curso do dia 12/7 de 2025. Bom, então agora falando sobre o DFS. Antes de mais nada, antes de falarmos sobre um algoritmo novo, uma ferramenta nova, é sempre bom entender qual problema estamos tentando solucionar aqui. Então, eu trago para vocês um problema norteador, que é a seguinte questão. Dado um grafo, e aqui nós podemos estar falando de um grafo qualquer, como realizar uma busca passando por todos os seus vértices? Bom, para fazer isso, utilizamos DFS. DFS, também muito conhecido em português como algoritmo de busca em profundidade, é um algoritmo de busca em grafos que explora os vértices de forma profunda, ou seja, começa de um vértice inicial e segue por um caminho até onde for possível, visitando vértices adjacentes não visitados antes de retroceder. Esse processo continua até que todos os vértices acessíveis a partir do ponto inicial sejam visitados. O DFS é bastante utilizado para verificar conectividade, detectar ciclos, encontrar componentes conexos e realizar ordenações topológicas. Bom, se ainda não ficou tão claro para vocês a definição do BFS, calma que agora a gente vai simular a execução do DFS em um exemplo. Então, aplicando o DFS. Nós temos aqui esse grafo, né? E vamos determinar como vértice inicial o vértice A. Bom, então vamos visitar primeiro o vértice A. E agora, qual que seria o primeiro vértice adjacente a A que não foi visitado e está mais à direita? Esse vértice seria o vértice B. Agora, vamos novamente executar o procedimento, que seria visitar o vértice E, então visitar o vértice G. Aqui, o G, ele não tem mais qualquer outro vértice adjacente que seja não visitado. Então, o que fazemos a partir desse ponto? Nós iremos retroceder. Isso é, nós iremos voltar de G para E e de E para B. E agora, iremos visitar o vértice mais à direita que não foi visitado antes. E esse vértice seria o vértice F. Então, novamente, realizamos o mesmo procedimento, visitamos H, fazemos o backtrack, né, que seria retroceder de H para F, de F para B, de B para A, e agora iremos visitar os vértices mais à direita que são adjacentes a A. Esses vértices seriam C, depois iremos voltar de C para A, e visitamos o vértice D por último, ok? Bom, então é basicamente esse o algoritmo de DFS na prática, tá? Essa daqui é a implementação do algoritmo. Como vocês podem ver, é uma função bastante simples de ser implementada, é uma função recursiva, que recebe como argumento uma matriz de adjacência, representando o grafo, um vector que obtém todos os vértices já visitados, um int, que seria o vértice atual na execução do algoritmo, e também um vector de resposta. Além disso, é importante observar que no algoritmo tradicional, nós não temos esse vector de vértices visitados. Mas é muito bom vocês implementarem isso no seu código, porque é possível que o seu grafo ele possua um ciclo. E nesse caso, o DFS iria executar de forma infinita. Para evitar essa condição, nós utilizamos esse vector para fazer a verificação de se o vértice foi visitado ou não durante a execução, tá? Então, como é que funciona? É bem simples, na verdade, né? Você define o vértice atual como visitado, e então percorre todos os vértices adjacentes, verificando se eles já foram visitados no vector visited, então aplicando novamente a função recursiva, tá? Abaixo nós temos apenas uma função de wrapper para executar esse DFS rec. Agora falando sobre complexidade. Qual que é a complexidade do DFS? A complexidade é O de V mais E, onde V é a quantidade de vértices e E é a quantidade de arestas. Agora, vamos falar sobre um pequeno probleminha do DFS. Qual que seria o pior caso desse algoritmo? O pior caso desse algoritmo seria caso o vértice que nós estamos buscando estiver localizado na última ramificação desse grafo. Então vejam que
Nesse exemplo do slide, o vértice que nós estamos procurando, pintado de vermelho, é o vértice D. E para encontrar esse vértice, nós temos que passar por todos os outros vértices do grafo, mesmo que o vértice D ele seja um vértice adjacente ao vértice inicial. Então, como é que nós resolvemos esse problema do DFS? Nós resolvemos esse problema utilizando BFS. Então, vamos falar sobre o problema norteador agora. Dado um grafo, como realizar uma busca passando pelos seus vértices, percorrendo primeiro os níveis do grafo. Então, o que é o algoritmo BFS? Ele é um algoritmo de busca, nós chamamos ele em português de algoritmo de busca em largura, que explora os vértices em níveis, visitando primeiro todos os vizinhos de um vértice antes de avançar para os vizinhos dos vizinhos. A busca começa em um vértice inicial e utiliza uma fila para manter a ordem dos vértices a serem visitados, garantindo que vértices mais próximos sejam explorados antes dos mais distantes. Esse método é ideal para encontrar um caminho mais curto em grafos não ponderados, verificar a conectividade e realizar buscas em largura de forma eficiente. Aplicando agora o BFS na prática. Primeiramente, iremos inicializar uma fila e colocaremos o vértice inicial dentro dessa fila, nesse caso, o vértice A. A partir de agora, nós iremos sempre explorar os vértices que estão na frente da fila, nesse caso, o vértice A. Então, iremos visitar o vértice A e colocaremos os vértices adjacentes dentro da fila, removendo o vértice que já foi explorado. Pergunta: qual que seria o próximo vértice a ser explorado? Seria o vértice que está na frente da fila, nesse caso, o vértice B. Então, exploramos o vértice B e colocamos na fila os vértices que são adjacentes, no caso, o E e o F. E dessa forma, prosseguimos com a execução do algoritmo. Então, visitamos o vértice C, depois o vértice D, depois o vértice E, colocamos o vértice G dentro da fila, visitamos o vértice F, depois G e depois H. E agora a fila está vazia, concluímos o algoritmo, a execução do algoritmo BFS. Dessa forma, o problema do DFS ele foi resolvido com sucesso, né? Nós aplicamos o BFS e encontramos o vértice D após 3 visitas, porque o BFS ele basicamente foi explorando nível por nível, como vocês puderam ver. Só que aí nós temos um outro problema, que é o seguinte: qual que é o pior caso do algoritmo BFS? O pior caso do algoritmo BFS é o vértice que nós estamos buscando estar no último nível do grafo. Nesse exemplo, seria o vértice H. Então, para encontrarmos o vértice H, precisaríamos passar por todos os vértices que estão dentro desse grafo. E aí, seria o caso de utilizar o algoritmo DFS, né, que seria adequado para essa questão. Essa daqui é a implementação do algoritmo BFS em C++. Como vocês podem ver, ele é um algoritmo só um pouquinho mais complicado do que o DFS, mas também não tão complicado assim, tá? Ele só possui algumas lógicas adicionais. Essa daqui é uma função iterativa que utiliza a estrutura de fila. E como é que funciona? Nós iremos inicializar uma fila, nós também inicializamos um vector que marca os vértices que já foram visitados durante a execução do algoritmo. E dentro de um while, verificando sempre se a fila está vazia, nós pegamos o vértice que está na frente da fila e então adicionamos dentro da fila os vértices que são adjacentes. Vértices, no caso, que não foram explorados anteriormente, tá? E continuamos assim iterando dentro do while até que não haja mais qualquer outro vértice dentro da fila, tá? Então, basicamente é essa a lógica. A complexidade do algoritmo também é O de V mais E, onde o V ele é a quantidade de vértices e E é a quantidade de arestas. Alguns outros problemas a serem considerados. O DFS ele possui a possibilidade de entrar em loops infinitos. Então, como eu falei, caso o seu grafo ele possua algum ciclo, é importante notar que o seu algoritmo muito provavelmente vai entrar em um loop infinito. Não garante a solução mais eficiente, tá? Então, como vocês puderam ver também, caso o seu vértice, o vértice alvo, seja o vértice que está na última ramificação,
o DFS vai passar por todos os outros vértices até chegar no seu vértice-alvo. Mesmo que o seu vértice-alvo seja um vértice adjacente ao vértice inicial, tá? E se o grafo ele for muito profundo, ele pode gerar um estouro de pilha, devido à quantidade de recursões. Além disso, o BFS ele possui um consumo de memória maior para armazenar os estados da busca. E também ele não é adequado para problemas de backtracking. Como vocês puderam ver, o BFS ali, a implementação, é uma função iterativa, né? Aqui eu trago algumas questões extras para vocês fazerem. Nós temos algumas questões dentro do grupo do Codeforces. É recomendado que vocês façam essas questões. E outra sugestão seria a seção Graph Algorithms, do SES. Essa seção aborda algoritmos de busca em grafo, Dijkstra, Floyd-Warshall, Bellman-Ford, ordenação topológica, entre outros. É importante que vocês foquem nas questões que mais pessoas resolveram, está bem? E principalmente nas questões que envolvem DFS e BFS. Para dúvidas, vocês podem consultar o canal de dúvidas do Discord do Grupo Pro. Aqui eu trago algumas referências, é bastante interessante que vocês visitem essas páginas depois, tá? Eu trago aqui para vocês um vídeo do HackerRank que fala sobre os algoritmos, né, DFS e BFS, um vídeo do AlgoMonster que já aborda a questão de quando usar o DFS e quando usar o BFS, e também os artigos do Geeks for Geeks, que fala sobre a implementação desses algoritmos, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e eu vejo vocês nas próximas aulas. Bora codar!